Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães. Vou logo tomar aqui um cafezinho. Gostou, né? Bonitinha a caneca? Quando chegar aos 10 mil vai ser sorteado uma dessa e tem uma outra com a minha foto aqui do lado, vai ser sorteado também. Mas como eu falei, se alguém quiser a canequinha aqui personalizada do Resenha com Magalhães, entra em contato pelo nosso WhatsApp 022 9922 54512. E aí galera, futebol nada, mas na Europa o couro já tá comendo. Várias ligas, várias já avisando data de começo, muita gente já vibrando. E aí, o que você acha? As ligas europeias e de outros lugares começa a colocar uma pressão aqui na América do Sul? O que tu acha? As ligas lá já começando a funcionar, vai colocar uma pressão aqui na Conmebol? O que você acha? É isso que eu vou falar agora. Não é de bola rolando, porque a gente ainda não tem, mas já o negócio está começando a esquentar. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro, que você curta, compartilhe, inscreva aqui no canal Resenha com Magalhães. Dê o seu like, ative a notificação, entre no nosso WhatsApp. E se você quiser ajudar o canal colocando a sua marca aqui, entre em contato também com o canal Resenha com Magalhães através do WhatsApp. A gente troca uma ideia, vê aí como é que faz e eu estampo a sua marca aqui. Foi através da ajuda do meu amigo Adriano, lá de Salvador, que eu estampei a marca dele aqui durante um mês aqui, da Seguralta. Guardei o dinheiro, estou guardando dinheiro. Já deu para fazer isso aqui, para poder dar um brinde aos meus amigos que vocês merecem. E estou juntando dinheiro para comprar uma câmera, comprar um negócio. E está sempre tentando manter essa harmonia legal com todos vocês que acompanham aqui o canal. Então vamos lá, galera. Eu já ia fazer esse vídeo porque o meu amigo Washington, lá da Suíça, conversando com ele, torcedor do Bahia, Washington, torcedor do Bahia. Um abraço, Washington. Eu perguntei ao Washington como é que estavam as coisas, ele falou, Magalhães, ele me mandou, inclusive ele me mandou até as fotos do jornal lá da Suíça. Porra, eu não entendi nada que estava escrito, é óbvio, né? Quer dizer, óbvio não, porque tem gente que pode falar, entender o que está escrito. Eu não entendi absolutamente nada, mas ele apontando lá que estava escrito no jornal, e jornal impresso ainda, jornal impresso legal, ele mostrando lá, acho que botou, se eu não estiver enganado, ele botou 2 fotos lá, e ele me disse o seguinte, que lá na Suíça não é a maior liga, não é uma liga forte, mas lá na Suíça o campeonato dele já volta agora no início de junho. Início de junho quer dizer semana que vem. Hoje é dia 29 de maio, o campeonato da Suíça começa semana que vem. Só que lá na Suíça tem um detalhe. Diferente da grande maioria dos campeonatos que estão retomando. Lá na Suíça vai ter torcedor. Isso é um diferencial e é bom se olhar. Ah, a Suíça é louca. Não. Tem outros países na Europa que também vão liberar um pouco a entrada de torcedores. Vai ser estádio cheio? Não. Vai ser um número limitado. Se eu não estiver enganado, o Washington me falou que vão ser 300 torcedores que vão poder entrar os jogos. Como não é uma liga muito grande, apesar de 300 torcedores ter muito pouco, mas pelo menos já está entrando alguém. E eles vão aumentando gradativamente. Então a Suíça já volta o campeonato e volta com uma novidade, com torcedores dentro do estádio, cheio não, com alguns, mas já entram. Aí você vai falar, Magalhães, porra, não dá nem para comparar com o Brasil, lógico.
Lógico. Não vamos usar de hipocrisia, que é o que muito usa. Não vamos usar de hipocrisia. Não dá para comparar o Brasil com a Suíça. Porra, não dá. Tá? Por vários detalhes. A Suíça é o paraíso? Não acredito. Acredito que a Suíça também tenha vários problemas que talvez a gente não tenha aqui. Eles também têm os problemas dele. Porém, tem coisas muito melhores que o nosso. Muito melhor. A economia, por exemplo, é melhor. Né? A economia é melhor. Cultura depende muito do ponto de vista. Educação, pelo que a gente conversa, eles são mais educados, eles respeitam mais as leis. Tem muito menos político ladrão do que aqui. Então tem algumas coisas, né? Que político ladrão, eu acho que o Brasil é number one, né? Político ladrão, acho que aqui a gente tá top, né? A gente deve estar lá na ponta, deve ser campeão. Deve ser tetra, deve ser campeão mesmo. Mas essa porra de política pra lá, vamos falar do que é legal. Então, lá na Suíça já volto. E eu ia falar sobre isso, mas só falar sobre isso, falei, pô, vai ficar meio solto falar do futebol da Suíça. Só que a Europa já voltou o campeonato alemão. Aí eu tô dando uma olhada aqui, fui dar uma pesquisada. O campeonato, eu acho que da Rússia, também já voltou. Aí fui dar uma olhada aqui, ó. A Liga Russa também já definiu seu retorno e ainda anunciou uma medida preocupante. É o que eu falei. Além da Suíça, a Rússia também é outro país que vai abrir os portões para os torcedores. Vão ser todos? Não. Aqui diz, ó. A Liga da Rússia também já definiu seu retorno e ainda anunciou uma medida, aqui no jornal diz preocupante. E né? Que a gente não sabe como é que vai acontecer. Apesar de se tratar o terceiro país com mais casos de Covid, atrás de Estados Unidos e Brasil, né? Será permitido a entrada de torcedores em número limitado nos estádios. Então, além da Suíça, a Rússia também vai liberar para os torcedores entrar. Na Suíça parece que são 300 torcedores. Na Rússia deve ir pelo mesmo caminho. O campeonato russo tem mais divulgação do que o campeonato suíço. Tem mais divulgação. Tem um tom a mais. E, voltando com alguns torcedores, é para se chamar a atenção. Então, além da Rússia, a Itália, que viveu aquela... estado grave, a Itália passou por um problema gravíssimo lá, milhões de pessoas morreram, milhares de pessoas morreram. Só que tem um detalhe, amigo. Tem um detalhe que eu já falei aqui no outro vídeo e vou falar de novo. Esses países da Europa, porra, eu não queria falar de política, mas porra, é difícil, cara. Olha só, esses países da Europa, começa a reparar. Eu não sou o dono da verdade. Ninguém é dono da verdade. Ninguém é dono da verdade. Se alguém chegar pra mim e falar, eu sei tudo, irmão, com certeza a gente não vai ter uma boa amizade. Acho que não vai nem render. Esse negócio de sabe tudo, pra mim não cola. Pra mim não dá. Não dá. Pra mim, as pessoas têm que estar sempre querendo aprender. Ninguém sabe tudo, está sempre querendo aprender alguma coisa. O negócio de sabe tudo para mim não cola. É de mim, tá? Repara que a grande maioria dos países teve um pico. Realmente teve um pico muito grande, mas depois caiu. Bateu e desceu. Quase todos os países da Europa tinham mais ou menos noção de quando era o pico. Por que eu estou falando isso? Aqui no Brasil, o pico era em março, o pico era em abril, o pico era em maio, o pico pode ser em junho, o pico pode ser em julho,
Porra! Ninguém sabe quando é a merda do pico? Na minha visão, pra mim, tá todo mundo perdido. Lógico que estão perdidos, tem uma briga política no meio dessa porra. Então a Covid ficou em segundo plano. A briga política coloca na mão de governadores e prefeitos, a grande maioria incompetente, perdido, seco para pegar dinheiro, cagando pra população. Aí tu quer que a gente descubra quando vai ser o pico. Porra, tá de sacanagem. É por isso que não dá nem pra comparar o Brasil com a grande maioria dos países europeus. Não dá nem pra largada, filho. Minha opinião, você pode ter a sua. Vai falar, porra, Magalhães, por que tu não vai embora do Brasil? Porra. Vontade eu tenho muita. Apesar de amar o Brasil, mas vontade eu tenho muita. Vontade eu tenho muita. Mas amo o Brasil. O Brasil não é de todo ruim. Mas a gente está vendo nessa pandemia muita coisa ruim que a gente já imaginava sendo externada de uma maneira normal. Então, mas voltando à porra do assunto, que eu não quero falar de política, que merda. Vamos lá. Então, lá na Itália, também já vai se voltar, parece que vai voltar aqui dia 13 de junho, volta o campeonato italiano, portões fechados, lógico, eles vão ficar monitorando, porque se tiver um outro surto, eles param. Não é nada definitivo, não tem nada definitivo. Se tiver algum surto, eles param, mas eles querem reiniciar. Aí aqui, outro campeonato que está voltando, o da Inglaterra, o inglês está voltando, volta dia 17, tá tudo voltando mais ou menos na mesma data, tá? Mais ou menos tudo voltando. Inglês, português, o alemão, como eu falei, já voltou. O francês é que parece que não tem, porque o francês parece que só vai ser a última coisa a se recomeçar. Eu estava dando uma lida aqui. O presidente lá, ele está sendo muito mais cauteloso que o restante, e lá na França o campeonato só vai voltar a partir de setembro. O campeonato na França só vai recomeçar a partir de 1º de setembro. Bom, os clubes devem ter uma solução para aguentar até lá. Se fizer aqui no Brasil, não vai ficar um, filho. Se só começar o campeonato em setembro aqui no Brasil, não fica um, filho. Porque os patrocinadores vão meter o pé para outros lugares, cara. Quem é que vai ficar patrocinando um clube aqui sem jogo até setembro? Mas, então, lá na França, só em setembro. As coisas vão começar a abrir, em junho já começa a abrir aí bares, museus, a praia já começa a abrir, mas jogos ele só quer para setembro. A Espanha também já definiu a volta, tá marcado para o dia 11, tá vendo? Tudo mais ou menos na metade de junho. Inglaterra, Itália, agora Espanha, tudo marcando mais ou menos para esse período. Também Portugal, campeonato nacional, volta do campeonato nacional para o dia 4 de junho. Na verdade foi antecipado, em Portugal volta dia 3, ou seja, semana que vem. Então semana que vem volta o de Portugal, volta da Suíça, eu acho que o da Rússia volta também. Aí na outra semana, o da Rússia também é depois. Mas nessa primeira semana de junho, estou vendo aqui Portugal e Suíça. E na outra semana, já a partir do dia 11, 12, aí já começa o restante dos campeonatos. Rússia aqui, dia 21. Liga dos Campeões. Já estão falando em volta de data, a UEFA já está se pronunciando. Aí já estão falando aqui na volta da Liga dos Campeões para 7 de agosto, para o mês de agosto. Ou seja, tudo caminhando na Europa. Lógico, se tiver um pico, os países vão parar. Isso é óbvio, não tem nada agendado. Vai ser independente do que aconteça. Não, dependendo do que aconteça, eles cancelam. Mas já está tudo marcado para reiniciar em junho.
Aí é a minha pergunta do início. E aqui na América do Sul, Conmebol, vai colocar pressão? Irmão, óbvio que vai colocar pressão. Lógico que vai colocar pressão. Lógico. Provavelmente, a Conmebol deve fazer muito parecido ou igual com a data da volta da UEFA, né? Colocaram lá para agosto. Até tá aqui a data, ó. Aqui tá, ó. Tem, ó. Deixa eu ver. O torneio foi paralisado com o PSG, Atlético de Madrid, RB Leipzig, Atlanta classificado às quartas de finais. E 4 confrontos das oitavas indefinidos. Ainda falta Barcelona e Nápoles, Juventus e Lyon, Manchester City, Real Madrid, Bayern de Munique e Chelsea. Para ver quem é que vai para as quartas de final. Provavelmente esses jogos serão em agosto, início de agosto. Então, provavelmente, acredito eu, Libertadores e Sul-Americana, a Conmebol coloque também para agosto. Não coloque para agosto. Colocando uma data para agosto, vai pressionar os clubes brasileiros. Pelo menos os que estão na Libertadores e na Sul-Americana, parceiro. Pelo menos esses vai pressionar. Lógico. Pressionando esses clubes, está diretamente pressionando a CBF. Vai pressionar a CBF. Então, a pressão está vindo de cima para baixo. E os clubes brasileiros dependem de patrocínio. Os clubes brasileiros dependem de televisão e grandes empresas que patrocinam clubes no mundo, vendo campeonatos voltando e aqui não, nego vai, ó, meter o pé, parceiro. Então, cara, eu acredito que, dependendo do que aconteça aqui no Brasil, porque a gente não sabe o que vai acontecer aqui, porque todo mundo tá vendo aí o que tá acontecendo. Não tem ninguém certo nessa história. Ninguém. Executivo, legislativo, judiciário, não tem ninguém certo. Tá todo mundo errado. Todos eles estão errados. Todos eles estão errados. Não tem ninguém certo. Era para estar os três poderes unidos para sair dessa situação. Mas não. Quem criou esse tumulto? Eu tenho a minha opinião de quem criou esse tumulto. Tá? Eu tenho a minha opinião, mas não interessa. Fica pra mim. Mas criaram e os outros foram no bolo, agora é um pandemônio. E pode piorar. Na minha profissão, tem um ditado que diz o seguinte: a coisa tá ruim, não reclama não, que pode ficar muito pior. Esse é o ditado. Tá ruim, não reclama, que pode piorar. Então a gente não sabe o que vai acontecer. Mas, se as coisas começarem a se acalmar, acredito eu que futebol possa retornar aí final de junho, metade de junho, final de junho, início de julho. Porque não vai ter jeito. Eita, derrubei a porra toda aqui. Não vai ter jeito. Com o campeonato europeu abrindo, com as ligas lá, Champions, UEFA, retornando, vai pressionar a Conmebol. E a Conmebol vai pressionar os outros países. O problema é que o Brasil está na pior situação. Tirando ali, acho que a Venezuela, se não estiver enganado, a Argentina não está tão assim. Tem outros países que não estão igual ao Brasil. Mas também você não vira esses países a zona que está aqui, né? Então é bem complicado. Mas, para mim, essa abertura do campeonato europeu vai pressionar muito. E eu te digo outra coisa. Para político, para política, eles caminham para onde pode sair dinheiro.
E volta de futebol traz dinheiro. Eu sei que você vai falar, mas Magalhães, a saúde está em primeiro lugar. Eu também concordo com você. A saúde está em primeiro lugar. Mas, irmão, se a política que vê vantagem vai ter alguma vantagem com isso, vão cagar para a saúde. Vão cagar para a saúde. O dinheiro está em primeiro lugar. Para a grande maioria. É só você ver as investigações que estão acontecendo aí de falcatruas e falcatruas em compra de medicamentos, insumos, máquinas do Covid. Então, meu amigo, essa é a notícia aí, o meu pensamento. Os campeonatos europeus, um monte já começando, grandes e outros de ligas menores começando, vai pressionar pra cacete a Conmebol, que ela vai pressionar as ligas que estão federadas com ela, e não vai ter jeito. Vai vir uma pressão forte aqui no Brasil, se já não chegou essa pressão. Que eu tô vendo muito governador já dando de Michael Jackson, indo para trás, parceiro. Tirando o pezinho do que pensava em fazer. Por quê? Acredito eu que o din-din tá começando a ser mais controlado. Aí começa a ficar esquisito. Só para terminar, engraçado, né? Teve um estado no Nordeste que logo após a Polícia Federal dar uma batida, né? Dar uma batida lá, investigação, parece que o número de mortos foi alterado, né? Era um número, estranhamente, falaram que houve um erro na contabilidade e o número de mortos caiu. Sacanagem. Um abraço, até mais, fui.